Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia. Seja bem-vindo, bem-vinda, acolhendo quem está aqui ao vivo com a gente pelo canal do YouTube da sua @Cardeal FM e também para você que está acompanhando aqui no nosso Instagram do Em Sintonia. Deixe aí o seu comentário e também a sua pergunta, porque hoje, nesse momento aqui no nosso quadro, a gente tem a alegria de receber mais uma vez a Rede Inventividade, hoje aqui na presença da Maria Isabel Vitória de Carvalho. Ela que é administradora e advogada de profissão, mas foi quem criou esse projeto tão lindo e hoje tem uma rede, né? Uma rede trabalhando em prol da pessoa idosa, criativa e inventiva. Hoje nosso tema, a importância dos conselhos de direitos das pessoas idosas. Maria Isabel, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia Patrícia, bom dia Marquinhos, ouvintes da Rádio Cardeal FM, a minha estreia na Cardeal FM, primeira vez que estou aqui. Você esteve aqui na 106.1, na Excelsior, Rede Excelsior, 106.1, e quem está acompanhando também a gente aí pelos canais já sabe. Na Excelsior AM, na 106.1 e agora na Cardeal. Estou acompanhando a evolução da rádio. Olha como tudo muda e tudo aí muda o tempo todo no mundo. Pois é, e que as transformações sejam positivas. É para isso que a gente trabalha, com isso que a gente se conecta, né? Para que a gente tenha elementos para transformar nosso dia a dia, nossa vida, das pessoas que nos cercam, de uma maneira positiva, de uma maneira que se tenha mais qualidade de vida. E é exatamente isso que prega a Rede Inventividade, por isso a gente já começa, antes de falar dos conselhos, né, da pessoa idosa, esse espaço tão importante de troca e também de participação. A gente quer saber um pouquinho o que a inventividade tem inventado ultimamente, quais são as novidades aí da rede, Isabel? Veja o seguinte, a gente agora, nesse período, depois de pandemia, depois dos ajustes do ano passado, a gente está começando a ter atividades em alguns locais, né? Então, já estamos na Asaprev, com atividades, apoiando, né? A Asaprev é uma entidade que tem muito tempo, 39 anos faz esse ano, e nós estamos lá com Ana Cláudia Freitas, Jane Carvalho, eu também às vezes, Valda Budi, que é da rede, estamos nas atividades de grupos de apoio psicossocial, oficinas de arte, começando com esse trabalho por lá. Estamos com a possibilidade também de um trabalho com a Associação dos Moradores dos Barris, que ainda não está formalizada, mas já atua maravilhosamente, vai apenas, vamos dizer assim, passar a ser de direito, que já é de fato. E devemos começar um trabalho na Biblioteca dos Barris, que aí, em breve, a gente avisa o que é que vai ser. E hoje, para não me alongar muito, vamos ter uma live, Romero Magalhães, que sempre está aqui também com vocês, estará participando de uma live da Rede Inventividade, que vai ser homoafetividade, sexualidade e envelhecimento, pensando nos dias de hoje. Essa live, a gente fez uma live sobre sexualidade no envelhecimento, aí há mais ou menos um mês e meio, e tivemos Eleni Barani nessa live. E ela hoje vai fazer a coordenação, a curadoria desse encontro, que vai ter Romero e também o médico geriatra, que é doutor em ciências pela USP, consultor em longevidade da Unesco, que é doutor Milton Krenit. Ele vai estar com a gente, pode ser assistida pelo YouTube da Inventividade, a partir das 19h30, hoje, quinta-feira. Vamos só repetir o tema aí, Maria Isabel, para quem quiser participar. Homoafetividade, sexualidade e envelhecimento. Nossa, um tema então, assim bem atual, né? Um tema que precisa ser colocado em pauta, né? Muitas vezes isso não é falado, não é comentado, mas é um tema que está aí, precisa ser discutido, ser debatido e colocar luz sobre essas questões, né? Que nem sempre a sociedade se abre para discutir. É isso, é o que a gente sempre diz, não é? Nós não temos uma velhice, nós temos várias velhices por vários motivos e porque as pessoas são diferentes, porque as escolhas são diferentes ao longo da vida, as condições. Então, todas essas velhices precisam ser acolhidas e tratadas com
dignidade, com qualidade de vida, com o espaço cidadão que todos os brasileiros e brasileiras têm que ter, né? E que está previsto em nossa Constituição. Então é isso, convite feito, daqui a pouco também vamos compartilhar esse card aqui no nosso grupo Sintonia e segue lá as nossas redes sociais para você acompanhar as novidades. Nosso tema de hoje, Maria Isabel, traz um assunto também igualmente importante, não podemos deixar de falar sobre as questões relacionadas à pessoa idosa. E os conselhos, a importância dos conselhos de direitos da pessoa idosa, eu acredito que ficou um tempo, inclusive aqui, o Conselho Estadual, sem atividade, retornou depois, e agora, como é que é esse trabalho? Como é que você vê a importância desse espaço? Sim. Bem, veja o seguinte, só esclarecendo, o conselho, ele nunca deixou de estar constituído. Ok. Né? Agora, o estadual, ele funcionou, mas teve a pandemia, depois aconteceram algumas questões de composição, então os trabalhos ficaram um tanto mais lentos, vamos dizer assim, como também no municipal, que agora retomou aí há 1 ano e meio, mais ou menos, esse conselho retomou com força total. O Conselho Nacional também passou por isso, que ele foi, inclusive, reduzido. Tá? E ele foi reduzido. Acho que já veio daí, inclusive, né? Do Sistema Nacional, isso repercutiu nos estaduais. Então, houve, assim, um tempo de um desencontro de ações, de objetivos, de importância quanto ao papel dos conselhos. Mas tem uma coisa, Patrícia, é o seguinte, o conselho, ele está previsto, né, ele é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, ele hoje é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E hoje eu posso dizer que ele tem apoio, ele é ligado, quer dizer, ele está no âmbito desse ministério. Mas o conselho, ele não é subordinado, que ele é um órgão colegiado, previsto na legislação da pessoa idosa, ele é permanente, ele é deliberativo, quer dizer que não é apenas consultivo, o que ele resolve é para ser cumprido, tem força de norma, não é o Conselho Nacional, e o objetivo dele é formular e implementar a política, no caso do nacional da pessoa idosa, apoiando os conselhos estaduais, o distrital, os conselhos municipais. Ele foi através desse Conselho Nacional, que foi criado em 2002, em maio de 2002, esse Conselho Nacional foi criado, foi ele que elaborou o Estatuto da Pessoa Idosa, na época Estatuto do Idoso, que é de outubro de 2023, não é? Ele, apesar dele ser de 2002, só em 2004 as atribuições dele atuais foram definidas por um decreto, não é? E ligado a ele tem o Fundo Nacional da Pessoa Idosa, que é um instrumento, que se tem para financiar ações voltadas para a pessoa idosa e para as organizações que trabalham com pessoas idosas. Esse fundo, tanto o Fundo Nacional, como hoje aqui a gente tem também o estadual e o municipal, eles recebem doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas do imposto de renda. É uma renúncia fiscal que é feita e que a gente está na época de declaração de imposto de renda, é importante que as pessoas se atentem que podem destinar parte do imposto a pagar, para quem tem imposto a pagar, pode destinar uma parte desse imposto para os fundos de direitos, o fundo estadual ou fundo municipal da pessoa idosa, pode inclusive dividir uma parte para um, uma parte para outro. Ao preencher a declaração, o próprio programa já diz quanto a pessoa pode destinar ao fundo. E isso não é nada que vá tirar do dinheiro da gente. É um dinheiro que seria recolhido, um valor que seria recolhido para a Receita Federal e que vai ser também recolhido numa guia, num DARF, só que vai ter como destinatário o fundo que a pessoa escolher. Bem, então, a pessoa física e a pessoa jurídica também pode fazer isso, que aí a declaração é um pouco mais adiante, mas também pode fazer isso através de sua contabilidade, saber como é, e destinar uma parte do imposto que tem a pagar para o fundo. Quem tem imposto a receber pode fazer a doação, aí no caso, o que acontece é que a pessoa tem que pagar até o prazo da entrega da declaração, então a pessoa tem que, vamos dizer, que eu resolva doar para o fundo municipal.
e eu posso doar R$ 500. Eu vou ter que pagar esses R$ 500 e receberei ele junto com minha devolução. Então, é uma questão de 1 mês, 2 meses, que a pessoa despende esse dinheiro e depois recebe esse dinheiro junto com o valor que tem a receber. Então, é uma forma de colaborar. Esses fundos, eles são gerenciados à parte da estrutura do poder público, ele tem gestores próprios, eles têm plano de ação, plano de aplicação, são fiscalizados, então a pessoa, inclusive, pode ter acesso em que esse dinheiro está sendo aplicado, esse recurso está sendo aplicado, em que programas. Não é? Então, é uma forma de se colaborar com a política da pessoa idosa, com essas doações para os fundos, né? Bem, então o Conselho Nacional, como eu falei, claro, ele fica em Brasília, tem essa composição por entidades da sociedade civil e do poder público. Da mesma forma, o Conselho Estadual. Aqui na Bahia, o nosso Conselho Estadual, ele foi criado muito antes do Nacional. O Nacional é de 2002 e o nosso Conselho Estadual é de 1994. Ele foi fruto da luta de algumas pessoas, que quase todas já são falecidas, não é? Professora Belanísia, senhor Gilson Oliveira, que é pai de Dr. Marcos Barroso, da Asaprev, é o fundador da Asaprev, senhor Gilson. Eu vou me esquecer do nome de alguém. E tem o padre José Carlos, que ainda está aí, que era o presidente anterior do Conselho agora. Sim. Não é? Ele é desse grupo, são umas 5 pessoas, que eu não vou me recordar de todos aqui agora, mas que junto com a sociedade civil, com as organizações, lutou pela criação desse Conselho Estadual da Pessoa Idosa e pela paridade de direitos entre as organizações da sociedade civil e o poder público. Nosso conselho aqui, ele tem 30 membros, 14 do Poder Executivo, que são secretarias de Estado, que são representadas lá, e a Defensoria Pública. Então, 14 do Executivo e a Defensoria, que é autônoma, né? E 15 da sociedade civil. 15 da sociedade civil, que participam. Atualmente, houve uma eleição, inclusive ontem, e foi eleito para esse biênio 2024-2026, Dr. Marcos Barroso, que é pela Asaprev. A Asaprev foi eleita e Dr. Marcos Barroso, que é o representante. Não é? Então, a lei que criou o Conselho é 6.675 de 94, e que em 2016 ela sofreu modificações. O Conselho tem comissões de trabalho e recebe, inclusive, tanto denúncias, sugestões, colaborações de pessoa física, de entidades, da sociedade civil. Não é? Através de e-mail, através de telefone da própria Secretaria da Justiça e do próprio Conselho. A atuação do Conselho é muito importante justamente para implantar a política dos direitos da pessoa idosa e para fiscalizar as entidades e o cumprimento dessas medidas que estão previstas ali na legislação. Pois é, então olha só, gente, para você que está acompanhando agora ao vivo, nós estamos no ar pela sua 106.1, para quem está ouvindo pelo rádio, pelo aplicativo, através também do site da rede. Aqui você que está acompanhando pelo canal do YouTube, do @CardialFM, ou quem está aqui também, nós estamos ao vivo também, hoje iniciando também a transmissão pelo nosso perfil no Instagram, o @Em Sintonia FM, pode deixar aí sua pergunta. Falando sobre os conselhos, daí a importância desse equipamento, como a Maria Isabel falou, ele é permanente, ele é deliberativo, aquilo que sai ali no conselho, que é pautado, discutido, vai ser encaminhado, e dali que sai muitas vezes, Maria Isabel, talvez, políticas públicas, né? Porque Sim. Tem uma necessidade, e aí a comunidade traz, através dos seus representantes, representa ali a voz da comunidade que está na ponta, passando pela dificuldade, leva para o conselho discute, vota, e aquilo precisa ser dado uma resposta prática, objetiva, Sim. Através de política. Como essa política vai surgir do nada, sem discussão, daí a importância dos conselhos. Você falou ali de quem participa, aí
como é essa escolha, a importância de estar presente? Muitas vezes tem votação, tem gente que fala, mas eu não vou para o conselho porque eu não tenho direito de voto. Mas só o fato de estar ali, participando, ouvindo, acompanhando, isso é importante. Então, a agenda, ele se reúne de sempre, a comunidade pode participar, mesmo que não tenha cadeira lá marcada, ponto, dentro do conselho, pode estar participando dessas reuniões, ou saber e acompanhar de alguma forma o que está sendo discutido? Sim, sim, Patrícia. Os membros têm direito a voz e voto. As organizações que são membros têm direito a voz e voto. Agora, as organizações ou as pessoas podem participar das reuniões. As reuniões têm uma programação. No caso do Conselho Estadual, acontecem nas segundas, quartas-feiras do mês. Então, ontem houve reunião, vai haver outra dia 8 de maio. É preciso se ver o local, porque essas reuniões elas têm que ser híbridas, porque nós temos integrantes que são do interior. Então, tem que ser um local. Ontem foi na CEPLAN, no Centro Administrativo, Secretaria de Planejamento, porque elas têm que ter capacidade de transmitir e também interagir com quem está no interior. Nós temos representante da Federação dos Indígenas Pataxó e Tupinambá, que ficam lá no extremo sul. Tem representante de uma ILPI de Conquista, uma de Valença, né? Então, essas pessoas têm que ter acesso e poder falar durante a reunião. Temos também representante de Camaçari, mas que aí vem para a reunião, tem uma outra que também é próxima, que tem vindo, mas que se não vier, ou alguém até aqui que não tem a condição de participar, tem que poder ter acesso. Sim. Então, a reunião é híbrida, gravada, mas as pessoas podem participar, têm direito à voz dentro do que estabelece o regimento, e não tem direito a voto, não é? E há também uma interação das organizações que estão no conselho, algumas delas, com as outras de seu segmento, não é? Porque como é que acontece? No Conselho Estadual, as cadeiras são por segmento. Por exemplo, ILPIs, que são as instituições de longa permanência, tem uma cadeira, mas você vai ter uma ILPI, mas você tem um número imenso. Então, essa ILPI que está participando do Conselho, ela busca se estruturar e se organizar com as ILPIs para que leve a voz das necessidades das ILPIs para o Conselho. Da mesma forma, eu faço parte do Conselho agora pela ANG. A ANG faz parte do Conselho, já faz desde muito tempo, e agora eu estou como representante. E Vera Lúcia está como suplente, ela que era representante antes, não é? Então, nós estamos lá representando a ANG e precisamos ter uma articulação, uma conversa com os gerontólogos, com as necessidades para levar para lá. Então, a ideia é que o Conselho, e que tem se buscado cada dia aprimorar, é que o Conselho seja realmente esse espaço de ouvir a sociedade, traduzir aquilo em recomendações, quando necessário, em políticas públicas, porque muita coisa já existe, é apenas um descumprimento, mas em orientações, em recomendações, e para que seja implementado, porque a gente está numa fase de uma necessidade muito grande da população idosa de ações efetivas, não é? Porque os descumprimentos e as carências, as vulnerabilidades são muito grandes. Maravilha. Pois é, a importância hoje esse tema, trazer aqui para você a luz. Você que pode estar em casa, ouvindo, no seu trabalho, mas o que eu tenho a ver com isso, com esse conselho legal, que ótimo que existe o Conselho Federal, o estadual, o municipal, mas isso não diz respeito à minha vida, não muda nada da minha vida, sim, porque lá, com certeza, hoje, quem não está vivendo essa fase da vida, quem não é uma pessoa idosa, com certeza convive ou tem uma pessoa idosa na família. E são lá que são discutidas as coisas importantes, né, Maria Isabel? Sim, com certeza. E temos que ver o seguinte, nós falamos do nacional, do estadual, mas a gente vive nos municípios, né? Isso, cada cidade a gente vive nos municípios. Vai ter o seu conselho específico. Então, o ideal é que todo município tenha o seu conselho. E hoje, assim, você teria essa notícia para a gente? A Bahia, todas, eu não como sei é que está a Bahia? A Bahia não tem, não chega, acho que não chega ainda à metade, não chega ainda à metade, mas tem evoluído muito, não é? Até 2021 eram 79, hoje já estamos perto de 200, não é? Conselhos municipais. O daqui de Salvador tem tido um protagonismo muito grande, mais ou menos de um ano para cá,
com capacitações para as organizações da sociedade civil, com um plano de ação. Porque, na verdade, eu sou administradora, não é? E a gente precisa, nas situações, ter o quê? Um diagnóstico e um plano de ação que vai ser acompanhado e vai sendo corrigido e ajustado conforme a gente vai. Uma coisa que a gente vê no gabinete é o que a gente pensa. Quando você vai para a realidade, não é? Então, a gente precisa incorporar o que vai acontecendo e modificando para que aconteça com mais eficácia, com mais eficiência. Então, o Conselho Municipal aqui de Salvador tem feito isso. Eles têm agora as capacitações, uma série de ações ligadas a um plano de capacitação para as organizações da sociedade civil em geral e para as ILPIs. Então, atualizaram a legislação, estão fazendo mais isso também. E o programa do cuidador social, que eu já falei aqui uma outra vez, né? Que aí você diz assim, atuando diretamente na vida da pessoa. Por quê? É aquela possibilidade de contar com o auxílio de alguém que tem a técnica, que tem a capacitação, para cuidar da pessoa idosa em sua residência. Não direto, mas é uma pessoa que vai lá e dá um banho, e dá uma orientação à família, vai ter tantas vezes por semana. Então, aquilo já serve como um apoio. Né? E a ideia, eu acredito, seja ampliar esse programa. É um piloto, né, que está sendo feito com a Universidade Federal, e a ideia é ampliar. Então, aqui na região metropolitana, nós temos em vários municípios, né? Alguns eu acho que já deveriam ter, mas ainda estão em implantação. Temos Salvador, temos Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Dias Dávila, Simões Filho, tá entendendo? Acho que tem São Francisco do Conde, São Sebastião do Passeio, tá entendendo? Então, já tem uma cobertura grande. No interior, alguns municípios implantaram um conselho, e no último ano houve um trabalho do Conselho Estadual com a Humana Brasil, e implantou conselhos municipais em vários municípios. Um município que é um destaque nesse assunto é Baixa Grande, que inclusive fez lá na região acho que é na região de Irecê, perto de Irecê. Eles fizeram jogos da pessoa idosa recentemente, com a participação altíssima de vários municípios do estado. Eles construíram um hospital específico para a pessoa idosa, que ainda está em credenciamento para o SUS, mas que já está pronto. Então, com isso, a gente vai vendo que começa a ganhar corpo, porque a gente teve, você disse assim, deu uma parada, a gente teve lá nos anos 90 essa visão, vamos dizer assim, antecipada do conselho, da delegacia da pessoa idosa, da área da pessoa idosa na defensoria, tudo isso a gente tem há muito tempo, mas como que foi um avanço e depois ficou meio estagnado ou emplatou, e agora a gente vê que essa semente que foi plantada como que começa a se fortalecer, não é? Nasceu, estava ali meio enreadinha, agora começa a se fortalecer, e eu acredito que, como a gente falou no início, né, toda transformação depende do trabalho, da boa vontade, da boa fé, da cooperação, principalmente. E do empenho, né, da participação de todos. Não adianta ter o conselho, ele existir, claro que é a dificuldade de formar esses conselhos, mas uma vez formado, existindo aí no seu município, quem não está aqui em Salvador, participar e estar ativamente ali interagindo. Quero agradecer as pessoas que estão participando aqui, infelizmente acredito que não vai dar tempo de responder a Daiane, ela está participando, interagindo com a gente aqui pelo Instagram do Enstonia. Ela perguntou se uma pessoa idosa, ela tem que ser obrigada, ela pode não querer ir para um asilo. A pergunta dela foi essa: em caso de denúncia sobre violência doméstica, por exemplo, a pessoa idosa tem alguma delegacia específica? E outra pergunta, se ela pode se recusar a ir para um asilo. Vamos lá, rapidinho. Rapidinho. 2 minutinhos para Temos uma delegacia da pessoa idosa que atualmente funciona dos Barris, ali subindo a ladeira do Salete, indo até o fim na praça, ali está a delegacia. Ela está para mudar, mas ainda está nos Barris, e é uma delegacia especializada. Independentemente disso, em outra delegacia também se pode apresentar uma queixa em relação à violência contra a pessoa idosa, também na defensoria e nos conselhos, não é? Mas tem a delegacia especializada aqui em Salvador, sim.
É o que eu digo, há muito tempo. Bom, a pessoa idosa não é obrigada, não pode ser obrigada a ir para um asilo. O ideal é que a pessoa idosa more onde ela deseje morar. Agora, precisa saber se ela está em condições de se manter sozinha em casa, porque muitas vezes ela não quer ir, mas ela não tem condição, não tem funcionalidade para se manter em casa. E aí, rapidinho, eu quero falar só em relação a isso, que é a nota, inclusive, que o Em Sintonia publicou quanto ao envelhecimento saudável. Para que a gente possa, eu na qualidade de pessoa idosa agora falando, para que a gente possa não querer se submeter a determinadas coisas, a gente precisa se cuidar e não só quando já está aos 60, mas sempre ao longo da vida e se cuidar para que tenha condições de dizer que não quer e poder ficar. Porque a pessoa não quer, mas se a pessoa não tem condições de cumprir com suas atividades da vida diária, ou se a pessoa está com um quadro de demência e não tem quem cuide, aí há necessidade dessa intervenção. Mas há uma avaliação para que ela possa ir contra a própria vontade, tem que haver uma avaliação médica. Então, eu vou deixar esse tema aqui sobre isso, porque é importante a gente falar sobre essas unidades, né, que atendem à pessoa idosa, e esses são temas, gente, na prática, que podem ser levados para os conselhos. Isabel, muito obrigada, nosso tempo esgotou por hoje, mas foi excelente falar sobre a importância do conselho. A gente sempre te recebe aqui com muito carinho, viu, aqui no programa. Eu adoro vir aqui, uma hora dessa eu vou ter um programa aqui. E foi bom para a gente comemorar também o aniversário da nossa querida Isabel, do último dia 6. Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia, desde já agradecendo a sua audiência, para você que chegou por aqui agora ou que já estava acompanhando a gente desde as 8 horas da manhã, o programa Em Sintonia ao vivo na sua Cardeal FM, também pelo canal do YouTube. E o nosso Papo Sintonia agora, no nosso Momento Sintonia, sempre das 9h30 às 9h55 da manhã, hoje trazendo um assunto de grande importância também, porque nós estamos vivemos recentemente essa virada do tempo, mudamos de estação, saímos do verão para o outono, e agora, recentemente, a capital baiana com muita chuva e a mudança do tempo. Não só por isso, mas também por outros fatores, nós estamos vivendo com muitos casos de síndrome respiratória grave, aguda, aqui no nosso estado. Por isso, o nosso contato agora é com a doutora Márcia São Pedro, ela é diretora da Vigilância Epidemiológica do estado da Bahia, fisioterapeuta de profissão, doutora em saúde pública, e ela está aqui com a gente exatamente para falar sobre esse assunto. Doutora Márcia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Prazer recebê-la aqui. Então, que momento é esse que a Bahia está vivendo, esses casos de síndrome respiratória, né? O desafio que é atender essa comunidade. Queria que você pudesse trazer para a gente um panorama, né? O cenário atual em relação aos dados. Certo. Bom, é importante a gente lembrar que existe uma sazonalidade da síndrome respiratória aguda grave, né, no nosso estado, em todo o país. Então, existem períodos do ano que a gente espera, sim, um aumento desse número de casos. Mas agora, em 2024, o que está acontecendo? Nós já observamos um aumento de 9,68% em relação ao ano anterior. E que quando a gente olha para a síndrome respiratória aguda grave, a gente está falando de todos os comprometimentos respiratórios que necessitam de internamento. Então, a gente está falando dos vírus respiratórios, rinovírus, vírus sincial, que acomete muito as crianças, a gente está falando da influenza A, e aí a gente está falando do vírus H1N1 e da H3N2, e a gente está falando também da Covid-19. Então, a gente está falando de síndromes respiratórias. Então, há um aumento. Quando nós olhamos para esse aumento no estado, o que nos chama a atenção é que a faixa etária que está sendo mais acometida são as crianças menores de 1 ano de idade, depois vai para a faixa etária de 1 a 4 anos de idade. E aí a gente parte para um outro percentual, que é também a população idosa, de 80 anos e mais. Então, a gente tem os extremos que são acometidos pelas síndromes respiratórias agudas graves. Quando você vai, então, e categorizando, olhando cada vírus respiratório, o que a gente tem hoje no nosso cenário aqui no estado? Quando nós olhamos para a influenza, nós tivemos um aumento de 146%. Daí a gente chama a atenção da importância da campanha de vacinação contra a influenza. A vacinação já iniciou, mas a nossa cobertura ainda está muito baixa. Existe um público-alvo, existe uma vacina que é ofertada e que antecipamos, sim, né, a campanha de vacinação,
e mesmo assim nós estamos com a cobertura muito baixa. E isso interfere em quê? No aumento dos números de casos, é fato, né? Porque após 15 dias é que a gente começa a ver essa redução. Mas, Patrícia, quando a gente passa a olhar para a Covid, o que a gente já observa? Quando eu comparo esse período com o ano anterior, a Covid-19 eu tenho uma redução de 1,98. Mas isso é confortável? Não. Tratando de vírus respiratório, isso não é confortável. Por quê? Porque a transmissão ela acontece de pessoa a pessoa. Pois é, então essa necessidade, né, de ter essa atenção especial à população mais vulnerável, nós falamos aí das crianças e também da população idosa. Agora, para esse tipo de patologia, o que nós estamos falando, a SARS, né, que é essa síndrome respiratória aguda e grave, que pode levar à internação e outras complicações. A gente tem também alguns problemas de base, já, doutora, doenças anteriores, né? Nós vimos aí a população mais vulnerável, a própria Covid-19 teve também um impacto nisso, nesses dados, nesse aumento, né? Que fatores poderiam estar correlacionados para essa demanda. E aí o Estado também precisa se estruturar nesse momento para fazer esse atendimento, não só pontual, para cuidar dos sintomas, mas também, em caso de agravamento, atender essa população. Porque, por exemplo, elas vão precisar de exames específicos, exames de imagem, já que tem essa complicação, e na rede como um todo, a gente acaba tendo como ofertar também para fazer esse diagnóstico e dar aquele atendimento adequado? Sim, então vamos lá. Quando a gente está falando da SRAG, que é a sigla, né, essa sigla, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a gente está falando de pacientes que tiveram vírus respiratório, estão com vírus, estão com sintomatologia, mas que esse paciente ele já agravou. Ele precisa de um internamento, então ele vai para uma unidade de saúde. É claro que pacientes que têm comorbidades, qualquer patologia com um paciente, com um indivíduo que tem uma comorbidade, a gente tem um comportamento, uma manifestação clínica que fica mais complexa, porque você já não tem um fator só, mas você tem vários fatores. Foi o que aconteceu com a Covid-19. As pessoas que tinham comorbidades, elas iam a óbito, né, com uma frequência maior, e não significa que quem não tinha também não iria. Então, o que a gente precisa lembrar é que o vírus respiratório, ele não escolhe faixa etária, tá? O que existe quando acontecem os casos, existe um padrão. Esse padrão, a cada ano, ele pode mudar. E aí você traz algo importante. Precisamos estar preparados, sim. E o que nós estamos fazendo como Estado, como governo, para garantir uma assistência a essa população? Já historicamente, eu comecei falando para você que existe uma sazonalidade. Todo ano existe um período que nós observamos aumento do número de casos de SRAG, assim como de outras doenças, ao decorrer do ano, a vigilância fica atenta porque existe um comportamento que vai diferenciando. Ano passado, se a gente observar e fizesse uma retrospectiva, nós iniciamos os casos de SRAG em fevereiro, quando é um período que ainda não é esperado. E nos planejamos naquele momento e entramos em ações efetivas para garantir. Com base nesse histórico, o governo do estado ele já se programou. Então, hoje nós estamos disponibilizando mais 77 leitos que estão sendo abertos, né? E que a previsão é que até amanhã a gente já esteja recebendo já esses pacientes. Dentro desses 77 leitos, que são leitos novos, que estão sendo ampliados, que já estão em uso, o que acontece? Nas nossas unidades do estado, a gente já tem 38 leitos de terapia intensiva, que esses 38, eles estão sendo abertos 20 leitos no Hospital 2 de Julho, a gente está com 10 leitos no Hospital Geral de Conquista e com 8 leitos que está no Regional de Irecê. Por que faz esse mapeamento? Porque a gente precisa mapear áreas que estão acontecendo e garantir por regional que esses pacientes eles sejam encaminhados. Então, a gente não pode concentrar em um local só, mas a gente precisa, dentro do número de casos que são notificados, de histórias, de registros de casos e do comportamento do vírus, a gente garantir todas as áreas. Fora isso, são mais 8 leitos clínicos, e esses leitos clínicos todos estão sendo ofertados no Hospital 2 de Julho. Paralelo a isso, o governo também tem trabalhado com o Martagão Gesteira. Abriu-se mais 20 unidades, mais 20 leitos de enfermaria. E, para isso, houve uma cessão de investimento de R$500 mil em ventiladores de alta frequência e monitores parametrizados. Então, para que isso? Para garantir que aquele paciente, que as crianças, que hoje, porque eu volto a falar, hoje nós temos um percentual maior de síndrome respiratória aguda grave em crianças, em menores de 1 ano,
são 230% de aumento. Então, eu tenho uma incidência muito alta, eu tenho um número de casos elevado, e eu preciso garantir que essas crianças elas sejam atendidas. E aí é importante lembrar, estamos falando de doenças que são doenças de interesse da saúde pública, que são doenças que a gente precisa evitar óbito. Como é que evita óbito? Trabalhando no momento oportuno, tendo intervenção precoce. Agora, para isso é importante que as famílias, que os pais, ao identificar que a sua criança tem algum sintoma respiratório, ele precisa imediatamente buscar uma unidade de saúde. A gente não pode deixar isso agravar. Isso não agrava quando, de imediato, eu tenho uma intervenção, eu tenho um olhar, eu tenho um acompanhamento. E a gente vai ter esse desafio, né, que por conta do sintoma que pode ser confundido com outra gripe, um resfriado, um problema mais leve, mas precisamos fazer esse alerta, gente. Nós estamos vivendo esse aumento desse caso, né, da síndrome respiratória aguda grave. O próprio nome já alerta aí para a gravidade, que leva à complicação. Nós estamos falando aí da mesma família aí do coronavírus, nós vivenciamos esse período, né, intenso, nós vimos toda a dificuldade que foi montar todo um esquema para atender a comunidade, e aí, principalmente agora, nesse aumento do número de casos, o alerta continua, porque pode aumentar as complicações, levar à internação e também óbito, não é o que a gente quer. Quer realmente chegar antes, fazer intervenção antes e atender a comunidade dentro daquilo que ela precisa. Então, qual seria o alerta nesse momento para famílias? Falou aí, agora são crianças esse público que está sendo mais acometido. E por quê? Será que são crianças em situação, questão alimentar, que a gente fala também, outros problemas de saúde? Por que as crianças, nesse momento, estão sendo o maior foco, né, da doença nesses casos? Por uma questão muito simples. Primeiro, só lembrando que quando a gente fala SRAG, a gente está falando de vários vírus, tá? Então, eu não estou falando de uma família só de vírus. Então, assim, quando a gente fala em Covid, eu tenho várias variantes da Covid, né? Então, por isso que a gente tivemos várias ondas, evidenciamos 5 ondas no estado, como no Brasil como um todo. A gente está falando de vários vírus respiratórios. Por exemplo, o vírus sincial e o rinovírus, ele é muito comum também em crianças, ele acontece. Por que a criança adoece? Muito fácil. Primeiro, porque se eu vou pensar em menores de 1 ano, eu preciso pensar que eu estou expondo essa criança. Então, quando se trata de vírus respiratório, e aí a gente pode lembrar do nosso comportamento na Covid-19 e que precisava ser mantido, se tem alguém que está doente, está com algum sintoma gripal, ele deve botar uma máscara, ele deve colocar uma barreira mecânica, que é a máscara. E aí ele está protegendo o outro. Eu não estou passando o vírus, porque o contato é de pessoa a pessoa, para o outro. Se uma pessoa espirra, ela tem que colocar a mão, colocar no braço, botar um lenço de papel. Eu não posso estar espirrando de qualquer jeito. Por quê? Porque eu estou espalhando o vírus. Então, as crianças, muitas vezes, elas são expostas a comportamento de adultos. Então, um pai precisa saber que, nesse período, eu não posso estar levando meu filho recém-nascido, meu filho pequeno, para locais aglomerados. Eu não posso estar levando meu filho para um shopping onde está todo mundo fechado, porque eu não tenho onde passear e eu vou para um shopping. E ali dentro do shopping tem uma aglomeração, tem muitas pessoas, e eu estou com crianças nesse período ali circulando. Por que crianças maiores, elas pegam o vírus e elas contraem vírus e traz muito delas para os avós que estão em casa? Porque vai para a escola. Enquanto a orientação sempre da escola se seu filho está doente, não traga para a escola. O pai pega e leva. Entendemos que hoje, pelo momento em que vivemos, muitos pais têm filhos na creche o dia todo, não tem com quem deixar, mas precisa se pensar, precisa se planejar. O meu filho pode adoecer, e na hora que ele adoece, eu faço o quê? Alguém precisa ficar com essa criança. Primeiro, porque o corpo precisa descansar, ele precisa também se recuperar. E se ele vai para a escola, ele contamina as outras crianças. Por isso que nesse período acontecem surtos de gripe na escola. Ah, tá um surto, mas é porque um vai disseminar para outro. A criança bota muito a mão na boca, então ela pega um objeto que está sujo e leva à boca. Então são cuidados que precisam ter, limpeza dos brinquedos, né? Limpeza do ambiente, limpeza de locais, para que você possa proteger a criança também. Então tem uma questão também de comportamento que precisa ser trabalhado junto com os vírus respiratórios. Vai resolver tudo? Não, mas existem formas da gente estar trabalhando para estar equilibrando.
Pois é, então, a atenção de todos, né? O cuidado, fazendo o dever de casa, com a higiene, com a segurança, o uso de máscara. Nós aprendemos isso, a Covid trouxe aquele momento mais intenso, deixou esse legado dessa maior vigilância, lavar as mãos, cuidados básicos, simples, que poderiam evitar. Claro que estamos num momento mais específico, de maior atenção, comunidade fazendo a sua parte, setor público também cuidando para atender. Tem aí a questão da vacinação, por que nossas salas, muitas vezes, as salas de vacinas são abertas, a comunidade é convidada, estamos aí com um período de vacinação da influenza, antecipado, inclusive, e a comunidade precisa, sim, estar presente e fazer a sua parte. Agora, tem algum sintoma específico, por exemplo, o que pode, para que uma pessoa seja considerada um caso suspeito da síndrome aguda, o que pode determinar mais aquele botão de alerta? Claro, apareceu o sintoma, procure a unidade de saúde, mas como que a gente pode identificar que é realmente um caso suspeito? Tem algum sintoma específico? Sim, tem alguns sinais e sintomas que eles vão estar aparecendo, né? Então, é aquela criança que ela começou, o indivíduo, que ele começa a ter dificuldade de falar, ele vai ter a febre, vai estar presente, ele vai estar corizando, ele vai ter uma tosse, ele vai ter uma dor de cabeça. As crianças, às vezes, tem o que a gente chama daquele batimento da asa do nariz, né? Porque ele está com dificuldade de respirar, ele está com apneia, ele vai ficar cansando ao falar, começa a ter tiragens intercostais. Então, assim, que é quando você olha e você vê que está tendo força ao respirar, fazendo movimentos a nível do tórax. Então, isso aí já é um quadro que é um quadro mais grave. E que é um quadro que já vai estar delimitando quando você chega numa emergência, aquele paciente que já vai ficar ali, que já vai ser internado, né? E aí vai fazer todos os exames, que são exames laboratoriais, o painel viral, que é realizado para identificar que tipo de vírus é. Por quê? Porque na hora que eu tenho um vírus, que é um H1N1 ou H3N2, eu tenho um determinado medicamento que vai ser administrado nesse paciente com determinadas doses. Existem cuidados que são cuidados específicos que vão ser realizados, né? Então, o momento teve algum sinal e sintoma, febre, que está com a febre persistente, está gripado, não é uma gripezinha. Não vamos achar que é uma gripezinha ou que é uma virose. E aí a gente chama atenção, Patrícia, e pede apoio às nossas equipes de saúde. Precisamos ter esse olhar específico e diferencial do que está acontecendo. Não dá para uma gripe, um mal-estar, uma dor de cabeça ser uma virose. Virose é tudo aquilo que a gente não consegue identificar. E eu não tenho nome, vira virose. Mas eu tenho como identificar. Precisa se fazer a coleta, né? As unidades, ela tem sim kit para coleta, o suave nasal que é feito, e ali vai se testar os vírus respiratórios. E tem um painel. Existe um critério que é feito, passou, fez o primeiro, não é influenza, vai para o próximo vírus respiratório. Ou tem painéis que já sai toda a relação do que é. Mas precisa identificar. Por quê? Porque precisa tratar. E volto a falar. As doenças que são doenças de interesse para a saúde pública, elas são evitáveis. O óbito é evitável. E todo óbito sendo evitável, a gente precisa trabalhar para evitar esse óbito. Não significa que não vai existir óbito. Significa que eu posso reduzir números de óbitos. Muito importante ouvir esta fala com esta clareza vinda da diretora da Vigilância Epidemiológica do nosso estado da Bahia, que em parceria também com a Secretaria de Saúde precisa estar, sim, nesse momento, orientando e alertando e formando, né, na formação desses profissionais, na conduta nesse momento, de não minimizar quando a comunidade chega no posto de saúde, na unidade da atenção básica, com algum tipo de sintoma, e que não é feita investigação. É virose, passa algum medicamento, vai para casa, às vezes a comunidade nem lá vai, porque se automedica é outra cultura que a gente tem, que a gente precisa também alertar e combater, de se automedicar, minha vizinha teve isso, eu tive também, já tomei, fiz aquela medicação, e o sintoma persiste, e quando vai realmente, chega até a unidade, talvez não dê tempo, porque nós estamos falando de algo grave, que leva para internação e sim a casos de óbito. Então, fico alerta para que também nas unidades de atendimento, os profissionais possam ser alertados que estamos com esse quadro, com essa situação, não é alarme, mas eu acho que o alerta precisa ser feito. Então, nesse sentido, suas considerações finais, qual é a sua orientação para a comunidade nesse momento, como precisamos ficar atentos e alertos e o que fazer? Qual é a orientação nesse momento que a vigilância passa para que a comunidade possa estar protegida?
Importante só lembrar, Patrícia, que as nossas equipes, desde o ano passado, nós temos realizado também treinamento com as nossas equipes de saúde. Tá? Então, treinamento em loco sobre o manejo clínico, existem protocolos que são protocolos liberados, compartilhados, discutidos e capacitados em território, justamente para a utilização do manejo clínico, que é importante nesse momento. O que a gente precisa entender é que estamos na sazonalidade, mas estamos tendo aumento de número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, nesse momento, a etiqueta de higiene ela é importante de ser mantida, a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, né? Lembrando que teve alguns sintomas, sinal e sintoma de questões respiratórias, busca a unidade de saúde. É importante que se faça o teste, se assim tem indicação, e a equipe médica ela precisa estar atenta para isso. Pais, né, por favor, leve seus filhos para vacinar. A vacina da influenza é uma vacina que acontece todo ano. Por que ela acontece todo ano? Porque durante o ano nós temos o que a gente chama de unidade sentinelas, nós acompanhamos quais são os vírus novos que estão chegando. Então, esse ano, o vírus que está circulando, tem vírus novo na vacina que eu estou colocando ali para proteger meu filho do que está circulando, do que circulou no ano passado, após a campanha de vacinação. Então, a vacina ela é gratuita, a vacina ela é segura, ela está nas unidades de saúde, toda unidade tem vacina, você não vai gastar nada, apenas chegar lá, levar o seu tempinho, um tempo curto, fazer sua vacina e voltar para casa. A vacina está disponível a partir de 6 meses de idade, ok? Muito obrigada, a gente agradece. Está aí também o comentário aqui da nossa participante, aqui, Daiane, dizendo que muitas vezes chega na clínica e não é feito nenhum exame, e se a comunidade pode sim solicitar e exigir que o teste seja feito na rede pública. Claro que sim, está aí então a resposta. Eu conversei com Márcia de São Pedro, diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia, que falou aqui para os nossos ouvintes do programa Em Sintonia.